Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai seguir aqui explorando o Um Anel RPG. Quem tá ligado no movimento, que já tá inscrito no canal, sabe que a gente tá explorando aqui capítulo a capítulo o livro para destacar tudo que foi de mais importante, de mais interessante do cenário, do lore, para vocês terem uma ideia geral de qual é a pegada do jogo, beleza? Mas quem tá chegando agora não tem problema, a gente tem uma playlist exclusiva para Um Anel RPG que concentra todos os nossos vídeos sobre o tema, então corre lá para se atualizar e segue com a gente nessa jornada, beleza? Quem tá ligado no movimento e tá acompanhando os vídeos conforme eles vão saindo, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo, né? A gente passou os últimos 5 vídeos, salvo engano, falando da fase de aventura, que descreve os principais eventos ali das suas sessões de jogo, né? O combate, os conselhos, as jornadas e tal. E agora a gente vai começar o capítulo 7, que vai tratar das fases de sociedade, né? Quem está acompanhando a série desde o início sabe que o Um Anel RPG ele é dividido nessas duas grandes fases, né? A fase de aventura, que a gente viu nos últimos vídeos, e agora a fase de sociedade, que é mais curtinha, então provavelmente a gente vai ver num vídeo só. Mas o que seria essa fase de sociedade? Eu vou ler um trechinho aqui do livro para a gente começar a entender melhor o tema. Olha só. Uma fase de sociedade é uma instância de jogo impulsionada pelas escolhas dos jogadores. Enquanto que a fase de aventura, os jogadores reagem às deixas narrativas do historiador. Durante uma fase de sociedade, eles podem elaborar as histórias e ambições dos seus heróis jogadores e alinhar sua progressão. O historiador é convidado a seguir o que os jogadores têm a dizer sobre os seus personagens. Ou seja, trocando em miúdos aqui, essa fase de sociedade, na verdade, vai ser uma parte do jogo, vamos colocar dessa forma, onde os jogadores assumem o protagonismo em termos de narrativa, tá? São os jogadores que vão fazer as principais escolhas e vão ditar o que acontece. Como ele coloca aqui nesse parágrafo. Durante a fase de aventura, durante as sessões normais de jogo, né, os jogadores, claro, vão fazer as suas escolhas, vão direcionar a aventura, mas tudo reagindo ao que o narrador, ou o historiador, como é chamado aqui nesse cenário, propõe. Na fase de aventura não, essa chave muda. São os jogadores que vão ditar o que vai acontecer e o narrador vai estar ali só para orientar, para arbitrar alguma coisa. Até porque, como essa fase de sociedade, na verdade, é um grande interlúdio, vamos chamar assim, o ideal é que as coisas sejam mesmo muito mais narrativas, que não tenha jogada de dado. Ou se tiver alguma jogada de dado, seja alguma coisa mínima mesmo ali, só para sortear alguma coisa, ou enfim, caso surja a necessidade. Mas o ideal é que ela seja descritiva, né? Então os jogadores vão escolher o que fazer, vão descrever esses detalhes, né, das ações. Claro, tem alguns parâmetros aí que precisam ser seguidos, né? Essa fase de sociedade ela vai ter um tempo de duração, que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Os jogadores têm que pensar também nos limites geográficos de onde eles estão. Então tudo que eles podem fazer, a gente vai passar por todas essas possibilidades durante esse vídeo, mas isso tem que estar na mente dos jogadores. Ah, eu posso ir lá para Rivendell? Depende, você está próximo de Rivendell? Dá tempo de ir e voltar? Então todos esses pequenos detalhes, o narrador tá ali no banco de trás, vamos colocar assim, para ajudar, para arbitrar, para tirar a dúvida, né? Mas o protagonismo é dos jogadores durante a fase de sociedade. E para a gente começar a mergulhar nos detalhes dessa fase de sociedade, o livro coloca aqui para gente a estrutura, né, dessa fase. Ela é dividida em 4 passos. Olha, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. A gente está aqui no início, né, como funciona a fase de sociedade. E aqui, olha, a gente vai começar a ver passo a passo dessa chamada estrutura. Quais são esses passos? São 4. Primeiro, definir a duração da fase de sociedade, que a gente já comentou aqui um pouquinho, né, mas vamos ver em detalhes. Escolher o destino dos personagens, ou seja, onde eles vão passar essa fase de sociedade. 3. Fazer as atualizações, também conhecido vulgarmente como gastar o XP, né? E 4. Escolher os compromissos. Aqui também é uma parte do livro que muita coisa que a gente já abordou em vídeos anteriores vai entrar em cena aqui, tá? Então, algumas mecânicas que a gente já comentou, algumas características que a gente descreveu em vídeos anteriores, aqui elas vão aparecer de novo e talvez as coisas comecem a se encaixar um pouquinho melhor. Então, vamos começar a ver cada um desses passos da estrutura da fase de sociedade. Bom, o primeiro passo, e o mais simples deles, né, é justamente definir a duração da fase de sociedade. Quanto tempo os personagens vão gastar nesse interlúdio, quanto tempo eles vão ficar ali de folga antes da aventura recomeçar, né? O livro recomenda que esse período de tempo ele varie entre uma semana, é o mínimo, tá? E no máximo até uma estação inteira, né? Que aí daria mais ou menos 3 meses, né? Estação do ano, né? Então daria alguma coisa aí em torno de 3 meses. Então, nesse período de tempo, entre uma semana e 3 meses, não existe uma regra específica para você determinar. Aí uma escolha, uma combinação entre o narrador e os jogadores para definir esse período.
Só um detalhe importante, ainda em relação a esse tempo de duração, para a gente organizar melhor as ideias, como é que funciona isso? O que é que o livro sugere? Que essas fases de sociedade ocorram a cada 3 sessões de jogo, tá? Isso aí é uma regra geral, tá? Você não precisa seguir isso ao pé da letra. Vai depender muito do que estiver acontecendo ali na sua narrativa, mas, em tese, a cada 3 sessões de jogo normal, vamos colocar assim, a cada 3 sessões de jogo de fase de aventura, você intercala com essa fase de sociedade, que seria esse período de descanso, né? Para os heróis se reagruparem, de repente organizarem melhor os pensamentos, montarem uma estratégia e retomar a aventura. Como eu falei, ela vai variar entre 1 semana e 3 meses, mas tem um período especial, tem uma fase de sociedade que chama-se, né, Yuli, que ela pode inclusive ser um pouquinho maior que esses 3 meses, tá? Ela tem algumas características específicas que a gente vai ver ainda durante esse vídeo, mas só guarda essa informação aí. A gente tem a fase de sociedade normal, vamos chamar assim, e a fase de sociedade do Yuli. O segundo passo, a segunda fase, né, nesse período aí do descanso, do interlúdio, é justamente, olha, escolher o destino. Ou seja, onde a sociedade, a sua companhia de heróis, vai fazer esse pouso, né, esse interlúdio. Obviamente tem que ser um local seguro, um local amigável, né, onde eles possam, de fato, descansar e realizar as outras tarefas previstas durante a fase de sociedade. Eu vou ler mais um trechinho aqui do livro para vocês, olha só. Para manter o jogo autêntico, os jogadores devem escolher um lugar dentro de uma distância razoável da área onde a companhia estava se aventurando durante as últimas sessões de jogo. E também levando em consideração quanto tempo a fase de sociedade durará. Ou seja, se a gente está lá no Escambau e está muito distante, por exemplo, de Bri, da cidade de Bri, dá tempo de voltar lá? Se a fase de sociedade vai durar 1 semana, por exemplo, isso aí é uma coisa que precisa ser combinada e tem que fazer sentido na narrativa do jogo, né? Tem mais um detalhezinho interessante, olha lá. Os jogadores são livres para selecionar qualquer local que a companhia tenha visitado até agora. Considera-se que a jornada necessária para chegar ao destino escolhido ocorre nos bastidores, a menos que os jogadores desejem jogar os detalhes. Ou seja, a gente viu alguns vídeos atrás aquela questão das jornadas, né? Então, essa viagem durante a fase de sociedade, ela não vai seguir essas regras de jornada, justamente porque ela ocorre nos bastidores ali. E justamente por isso, tem que ser um local próximo de onde a companhia já esteja. Se eles já estão batendo lá nos portões de Mordor e eles querem voltar para abrir, isso não é razoável na narrativa, né? Então, são essas questões iniciais que o grupo todo tem que conversar e definir para que a fase de sociedade possa, de fato, começar, né? Porque a gente está aqui só nos preparativos. Quando o grupo finalmente decidir, né, combinar esses preparativos, esses passos iniciais, a gente vai chegar, de fato, né, onde as coisas começam a acontecer, que é a fase 3, que é o fazer atualizações. Como eu falei, o famoso gastar XP, né? Subir de nível. Mas assim, o MMORPG ele não tem essa ideia de nível, mas você vai melhorando as suas características, né? Vai ganhando mais pontos justamente gastando o seu XP. E nessa fase, né, nesse passo da fase de sociedade, é justamente quando você vai poder fazer isso, tá? Então você vai poder melhorar as suas perícias, as suas proficiências de combate, a gente já falou disso em vídeos anteriores. Você vai poder aumentar o seu nível também de valor ou sabedoria e ganhar as respectivas recompensas vinculadas. A gente também já comentou isso em vídeos anteriores, tá? Então aqui eu não vou retomar o raciocínio do que seriam essas características, tá? Eu só quero marcar aqui que durante a fase de sociedade é que você vai ter a oportunidade de gastar os seus pontos de experiência justamente para melhorar essas características e começar a próxima sequência de fase de aventura já com seu personagem um pouquinho mais turbinado, um pouquinho mais experiente, tá? Aqui, nesse pedaço, a gente vai ter aqui as três possibilidades, né, de gastar os pontos de experiência que eu estou mencionando aqui. Então, a primeira delas, olha, é o treinamento, que é justamente para você melhorar as suas perícias e as suas habilidades de combate. Uma coisa que é importante mencionar aqui é que você não precisa gastar todos os pontos de experiência que você tiver acumulado até o presente momento, tá? Você pode guardar pontos para gastar depois, futuramente. Pode ir ali somando, guardando suas moedinhas ali para comprar algo mais para frente. E também uma limitação que o livro coloca é que você só pode comprar no máximo um nível extra de experiência, né, a cada perícia, né? Você não pode comprar, por mais que você tenha os pontos, você não pode comprar, quero aumentar aqui minha perícia com machado em 2. Não. A cada fase de sociedade, você pode comprar no máximo um nível de perícia ou de proficiência. Avançando nessa mesma pegada, a gente vai ter a questão da evolução.
tá? Que funciona do mesmo jeito, né, das perícias, só que aí voltado para o valor e para a sabedoria. Você pode aumentar um ponto no máximo, né, do seu nível ou de valor ou de sabedoria e recolher ali o bônus vinculado, ou seja, uma nova recompensa ou uma virtude. A gente já comentou isso também em vídeos anteriores, tá? A gente vai ter aqui, olha, a famosa tabelinha, né, dos custos de experiência e aqui está bem detalhado. Se você estiver gastando um novo nível de, comprando, melhor dizendo, um novo nível de valor e sabedoria, você vai usar aqui. Se você estiver usando um novo perícia, né, ou proficiência de combate, você vai usar aqui, e aqui os níveis, né? Então, por exemplo, para você comprar uma perícia nova, você vai gastar 4 pontos de experiência. Para você subir uma perícia que você já tinha no nível 1 para o nível 2, você vai gastar 8 pontos de experiência. E assim por diante. Essa aqui é uma parte bem direta, bem simples, que todo mundo que já está acostumado ali a jogar RPG sabe meio que instintivamente como é que as coisas funcionam. Uma coisa que eu acho interessante a gente comentar com um pouquinho mais de detalhe é isso aqui. Ainda na fase de fazer atualizações, você tem aqui, olha, a recuperação espiritual. Como é que funciona isso? A cada fase de sociedade, você vai recuperar, cada personagem, né, vai recuperar uma quantidade igual ao valor dele de coragem em pontos de esperança. Tá? A gente já comentou essa mecânica também. Então, a cada fase de sociedade, os personagens automaticamente recuperam uma quantidade de pontos de esperança igual ao nível de coragem deles. Tá? E na fase de sociedade especial, chamada Yuli, você vai recuperar todos os seus pontos de esperança. Tá? Mas além disso, além dessa questão dos pontos de esperança e tudo mais, você tem a possibilidade de queimar, de perder, vamos dizer assim, pontos de sombra. A mecânica das sombras a gente vai comentar ainda em vídeos futuros, tá? Mas é como se fosse aquela mácula de Sauron. Então, se o seu personagem já começou a trilhar esse caminho, durante a fase de sociedade, existe uma possibilidade dele melhorar um pouquinho. Né? E como é que funciona isso? Eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês. Olha só. Se durante a fase de aventura, a aventura terminou com o que pode ser considerado um resultado positivo na luta contra a sombra invasora, todos os integrantes da companhia podem remover uma quantidade de pontos de sombra. Ou seja, se você acumulou alguma mácula, vamos colocar dessa forma, né, durante a fase de aventura, você tem a chance aqui de perder, de queimar isso, tá? E aí o mestre vai avaliar as ações do grupo e determinar quantos pontos você vai perder, de 1 a 3. Eu vou ler uns exemplos aqui para vocês, olha só. Se as ações da companhia puderem ser consideradas como tendo interferido pelo menos marginalmente no retorno da sombra, cada herói jogador remove 1 ponto de sombra. E o máximo, né? Se os heróis jogadores tiverem feitos que chamariam a atenção do próprio Senhor das Trevas, ou pelo menos de um dos seus principais servos, então os heróis jogadores podem remover até 3 pontos de sombra. Ou seja, quanto mais as ações dos seus jogadores, né, da companhia ali de heróis, estiver influenciado para impedir o avanço da sombra, o avanço da mácula do Sauron, você vai aí ganhar essa recompensa que é perder alguns pontos de sombra e ficar mais distante da influência do Lorde das Trevas. E finalmente, o quarto e último passo da fase de sociedade é escolher os compromissos, olha só. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Compromissos são esforços demorados que os heróis jogadores podem realizar exclusivamente durante uma longa parada, como uma fase de sociedade. Ou seja, é aqui que os jogadores vão escolher quais atividades eles vão desempenhar durante esse interlúdio. E isso vai ter, né, desdobramentos, né, ou pode ter desdobramentos ao longo da próxima fase de sociedade, da próxima fase de aventura, melhor dizendo, né, quando as sessões de jogo retomarem o ritmo normal. E é justamente aqui, nesse quarto e último passo da fase de sociedade, que vai entrar em cena o tal do Yuli, que eu estou falando aqui ao longo do vídeo inteiro. Olha. Então, o que seria esse Yuli e qual a diferença dele para uma fase de sociedade comum? O Yuli vai representar o final do ano, né? As férias de fim de ano, vamos chamar assim. Né? E o livro sugere que a cada 3 fases de sociedade ocorra um Yuli. Né? Justamente para simbolizar, para marcar a passagem dos anos. Né? Talvez isso não seja muito claro nas histórias do Tolkien, né? Mas na verdade aquela jornada toda durou um bom tempo, durou pelo menos mais de 1 ano, talvez 2, eu não lembro de cabeça agora. Então essa questão do Yuli no jogo serve justamente para isso, para ser um marco de que acabou um ano, a gente vai começar um próximo ano, mas a aventura continua. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Na maioria dos casos, a companhia se dissolve temporariamente por ocasião das festividades de Yuli, pois cada herói jogador aproveita a chance de voltar para casa e desfrutar de algum tempo entre a família e o seu povo. 3 meses são suficientes para qualquer herói jogador retornar para casa de qualquer local que não seja o mais remoto. Ou seja, como eu falei, são as férias de fim de ano, o recesso, vamos dizer assim. Cada um volta ali para sua casa e tudo mais, a companhia se desfaz temporariamente. Geralmente o Yuli acontece durante a fase do inverno, né? Então, a não ser que você esteja muito distante da sua casa ou numa missão que realmente não vai comportar esse retorno, essas férias, vamos dizer assim, isso serve para marcar o final do ano. E a fase do Yuli, ela vai ter algumas diferenças em relação à fase de sociedade normal. Nela, os personagens vão ganhar
pontos de perícia bônus, tá? Igual ao número de características que eles tiverem, número de pontos, melhor dizendo, que eles tiverem na perícia astúcia. Então isso aí vai garantir para ele pontos bônus, justamente para simbolizar ali que ele tá ficando mais velho, mais experiente, né, e tal. Então isso aí vai servindo também para marcar a passagem do tempo, né? O Yuli também vai servir para você atualizar notícias da campanha, por exemplo, né? Notícias que chegam de outras terras, de povos distantes, tá? Porque tá todo mundo ali voltando para casa e cada um vai trocar as informações que conseguiu ao longo das viagens. Então, por exemplo, se eu volto lá para minha mina dos anões, eu vou conversar ali com outros anões que estiveram viajando por outros lugares e o mestre aproveita isso para atualizar informações sobre o avanço da sombra, por exemplo, em outras regiões, ou de repente para colocar ali um gancho de missão para a próxima fase de aventura, e assim vai. E para a gente ir encaminhando para o final aqui dessa questão da fase de sociedade, falta falar um pouquinho dos compromissos, que são justamente aquelas atividades que os personagens vão desenvolver durante esse interlúdio, né? Então como é que vai funcionar isso? Geralmente, só para vocês terem uma ideia, durante uma fase de sociedade comum, a companhia como um todo, o grupo de heróis, escolhe às vezes no máximo 2 compromissos que todos ali vão seguir, né? Justamente porque o tempo é menor. Numa fase de Yuli, é o contrário. Cada jogador vai escolher um compromisso, alguns podem ser baseados no chamado do personagem, né? A gente já comentou essa característica, né? E a companhia também pode escolher, salvo engano, 1 ou 2 para realizar durante essa fase de Yuli. Então, por ser uma fase mais longa, ela permite que os jogadores, que os personagens individualmente persigam seus próprios objetivos. Quando a gente está numa fase de sociedade mais curta, comum, aí a companhia como um todo vai ter que escolher o seu objetivo, né? O que ela vai perseguir durante aquele período. Então, só para exemplificar algumas coisas para vocês, olha, a gente vai ter aqui, olha, criar um herdeiro, que é importante, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, e cada um desses compromissos, ele vai ter aqui a descrição todinha, não tem muito mistério não. Então, você pode criar um herdeiro, você pode curar cicatrizes, você pode encontrar um patrono para patrocinar, né, a sua companhia de heróis, você pode estudar itens mágicos, juntar rumores, fortalecer a sociedade, recontar uma história, ponderar sobre mapas célebres e marcados, ou seja, atividades paralelas, mas que podem ter alguma influência quando vocês retomarem a fase de aventura, tá? E cada uma delas, olha, como eu falei, vai ter um pequeno texto aqui explicando e tal, qual é a mecânica, qual é o chamado que está relacionado com ela. Então aí não tem grandes mistérios. Tem só uma dessas atividades que eu queria falar um pouquinho mais, porque eu achei ela bem interessante e ela tem um reflexo maior do que as outras durante o jogo, que é justamente, olha, a atividade de compor uma música. Você pode usar esse período de Yuli ou um período de sociedade comum para compor uma música, e existem 3 tipos de composições que você pode fazer. Balada, com conselhos, né? Um herói jogador cria um poema narrativo curto, particularmente apropriado para narrar feitos heróicos e destinado a ser recitado ou cantado em reuniões. Segundo tipo, canção de vitória, relacionado com combate. Guerreiros cantam canções emocionantes em combate para levantar seu espírito e renovar sua sede pela batalha. E o terceiro tipo, canção de caminhada, jornada. Os viajantes que caminham ao longo das últimas horas de um longo dia de viagem. Essas canções que você compõe, você pode utilizar depois, durante a fase de aventura, para inspirar os outros jogadores. A gente já falou sobre isso também aqui em vídeos anteriores. Então, você pode criar essas canções durante a fase de sociedade e durante a fase de aventura você as usa no momento apropriado para inspirar os seus jogadores. Só tem um detalhe, cada canção dessa só pode ser usada uma vez durante a fase de aventura seguinte. Então você tem que escolher com sabedoria e cada vez que você usar essa canção, você já vai marcando ali que aquela canção do repertório, né, da companhia já foi usada, então ela não vai poder ser usada até que se chegue numa outra fase de sociedade e se avance um pouco mais no jogo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fechamos mais um capítulo, tá? Quem quiser seguir com a gente nessa jornada, é só se inscrever aí no canal, ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. A gente vai continuar aqui explorando o Senhor dos Anéis. No próximo... Senhor dos Anéis não, o Um Anel RPG, né? E no próximo vídeo a gente começa o capítulo 8, voltado pro narrador, né? Pro historiador. Então, quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários. E a gente se encontra na próxima resenha.